Vamos ler a palavra do Senhor? Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 24 até o 30. Graças a Deus. Amém? Segundo Reis 6, 24, nos diz o seguinte: reina a fome em Samaria. Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Respondeu-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Amém? Feche teus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Deus maravilhoso e eterno, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, na tua casa, para adorarmos o teu nome, para te exaltarmos por toda a sua bondade e misericórdia que o Senhor tem para nós. Obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia e nos fortalecido. E em nome de Jesus, ó Deus, agora eu peço que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Esteja abrindo, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos aprender a tua palavra. Deus maravilhoso e eterno, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Fala, Senhor, que eu desapareça e o Senhor apareça. Fala através da minha boca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Eu gosto sempre de trazer uma palavra para você do que está assim bem presente nos nossos dias, né? E hoje então o Senhor colocou no meu coração esse assunto aqui. A respeito da fome. Nós sabemos que nós temos que ter fome e sede da palavra do Senhor, nós temos que ter fome e sede do Senhor em nós. Amém? Nós temos que desejar mais e mais, e esse mais e mais é a fome e a sede que a gente tem que ter do Senhor. Mas aqui quando eu vou falar hoje a respeito dessa fome, não é dessa fome que nós temos que ter do Senhor, mas sim da fome que causa um mal muito grande para a humanidade. Eu estava já há alguns dias com esta palavra no meu coração, e ontem então o Senhor realmente colocou que era essa que era para eu falar hoje. Então vamos lá.
Veja só, nós lemos aqui a respeito de um tempo, uma situação no reino de Israel, em que o rei da Síria, não da Assíria, tá? O rei da Síria sitiou a Samaria. Samaria era a capital do reino do norte de Israel. E ele sitiou então essa cidade, quer dizer, ele cercou a cidade, não permitindo que as pessoas tivessem condições de sair para buscar comida. Então, quem estava dentro da cidade, né, de Samaria, não podia sair para procurar alimento. E como o sítio, né, quer dizer, a situação em que eles ficaram ali por muito tempo, a comida que eles tinham acabou. E eles começaram então a passar fome. E aqui nós lemos no versículo 25 que diz que onde uma cabeça de jumento era vendido por 80 siclos de prata. Imagine uma cabeça de jumento. Geralmente não é alimento para ninguém, mas era o que tinha lá no momento para eles comerem. Os animais foram morrendo e eles foram aproveitando aquilo então que tinham para comer, né? E por uma cabeça então de jumento tinha que se pagar 80 siclos de prata. Por quê? Porque era pouca comida, não tinha comida, né? Então a pouquíssima comida que tinha era muito cara. E também, olhem só o absurdo que eles chegaram a comer esterco de pombas. Tem alguns pastores, alguns pregadores que dizem que esse esterco de pombas era algum tipo de semente. Mas não era, irmãos. Era esterco de pomba mesmo. Esterco que eles juntavam e comiam. E ainda pagavam 5 siclos de prata por um punhado de esterco de pombas. Aí você pode pensar assim, mas comer esterco? Irmãos, graças a Deus eu acho que aqui nenhum de nós nunca passou fome, né? Essa fome absurda. Você pode ter passado um dia fora de casa, de repente você ficou com fome. Mas passar fome é muito triste. E eles então realmente comeram esterco de pomba. O escritor Flávio Joséfo, que era um escritor do período bíblico, ele chega a falar que teve época em que eles comeram esterco também de vaca, que tinha um curral, eles não tinham mais o que comer, eles começaram a juntar aquele esterco para comer. Então a fome era demais. Quando uma pessoa chega, né, ao extremo da fome, assim, a fome muda toda a vida da pessoa, muda o coração, muda a personalidade, porque a pessoa entra num estado de autodefesa, ela quer comer alguma coisa para permanecer viva. Então, por fome as pessoas matam, por fome as pessoas roubam, por fome as pessoas cometem absurdos. E nessa época aqui a fome foi muito terrível. Tanto que nós vimos aqui, que daí a história, né, de 2 mulheres. O rei estava passando em cima do muro da cidade, então, né, e muro de cidades naquela época não era como os muros que a gente tem hoje ao redor das casas. Eram muros largos, onde passava de 2 a 3 carroças, juntas lado a lado. Então o rei estava caminhando por cima daquele muro, olhando a situação da cidade, quando uma mulher gritou. E ela disse, me acode, ó rei. E ele primeiro meio que desprezou ela e disse, mas como que eu vou? Se o Senhor não te acode, o que é que eu vou fazer por você? Mas o desespero dela era tão grande
que ele deu atenção para ela. E aí ali no versículo 28 diz, perguntou-lhe o rei, que tens? Então ele ficou curioso, porque o desespero da mulher estava muito grande. E aí ela disse então isso que nós lemos aqui. Ela disse assim, que ela e uma outra então tinham combinado, né, de matar os filhos para se alimentar. E daí mataram o dela, por exemplo, hoje mataram o dela, cozeram, quer dizer, cozinharam a criança e comeram. E aí no outro dia, quando ela foi pedir para a sua colega lá, né, vamos dizer sua vizinha, hoje é o dia que nós vamos comer o teu filho. A outra escondeu e não deu. Então imagine só a situação que eles estavam de fome. Você pode pensar, não, mas isso é demais. É loucura, é loucura realmente, porque a pessoa perde o sentido de raciocínio, enlouquece, a fome enlouquece. Mas elas chegaram a fazer isso. Então, olha só, a fome foi tão grande a ponto de matar as crianças para comer. Hoje a gente pode pensar, mas foi demais, é um absurdo. Não. Muitas pessoas, né, por causa da fome, são capazes de coisas inexplicáveis. E aqui então aconteceu isso. E o rei, né, se desesperou também a ponto de rasgar as suas vestes, e que o povo viu que ele estava vestindo pano de saco, quer dizer, ele estava já em estado de humilhação, de jejum, pedindo a misericórdia de Deus. Então nós podemos entender aqui que a fome em extremo causa coisas terríveis. E eu até fui pesquisar um pouco, né, a respeito desse assunto. E encontrei também, esse aqui mais nos nossos dias, né, foram nos anos 30, no início dos anos 30, de 32 a 33, que aquele doido do Joseph Stalin, né, um doido, um monstro, ele fez com que a Ucrânia, né, que faz parte da União Soviética na época, se tornasse uma nação canibal. Como aquelas mulheres ali, que tinham se tornado canibais, né, comendo os próprios filhos. Esse Stalin, você com certeza já ouviu alguma coisa sobre ele? Ele provocou uma fome tão grande na União Soviética, e o país mais atingido então foi a Ucrânia. Por quê? Porque eles se rebelaram contra o que ele estava fazendo. A ordem dele era que todos tinham, os que tinham terra, ele tomou a terra de todos, né, os seus donos, mas eles tinham que continuar plantando. Só que o que eles plantavam não ficava um único grão de milho para eles. Eles tinham de entregar tudo para o Estado. Teve gente presa na Ucrânia por 10 anos de trabalhos forçados, porque para tentar alimentar a família, pegou uma espiga de milho. Veja o absurdo. Eram presos, sendo que eles que plantavam e colhiam, mas vinham os soldados e levavam tudo. Eles não ficavam com nada, absolutamente nada, porque eles tinham se levantado contra ele, não aceitando isso. E aí ele castigou mesmo. Não deixava nada para eles comerem. E nessa situação, então, ficou conhecida como Holodomor. Se você pôr lá no YouTube só esse nome, Holodomor, você já vai ver fotos das pessoas
Quem não gosta de ver essas cenas, nem olhe, porque é assim, terrível. E eles começaram a comer os que tinham morrido de fome. Então eles começaram a comer carne humana para tentar sobreviver. E o Stalin e os seus líderes lá, gordos, né? Bonitos, alimentados. E o povo esquelético. Mas esquelético mesmo, irmão, não é uma pessoa magra. Osso. Osso. As criancinhas no colo das mães, assim, só com osso. Osso puro. Se você pôr lá, esse nome é Holodomor. Foi a época conhecida na Ucrânia, né, pela fome, porque o nome Holodomor significa morte pela fome. Então isso não foi só nos tempos bíblicos. Isso aconteceu e acontece hoje ainda, em muitos lugares, em muitos países. A gente ainda vê muitas fotos por aí, né? Da Etiópia, principalmente, aquelas criancinhas sequinhas, morrendo de fome. Antes de morrer, elas ficam magrinhas, com a barriga enorme. Todas as pessoas, os adultos também. Por quê? Porque o fígado incha, por causa da fome. E aí depois vai só secando, até morrer. Então essa situação aconteceu, né, na Ucrânia. Toda a União Soviética sofreu de fome, toda a União Soviética. Mas a Ucrânia foi pior, porque eles tentaram se levantar contra a ordem de Stalin para defender as suas famílias. E aí então a situação ficou muito forte para eles, muito séria. E eles então começaram a comer uns aos outros. Conta, né, ali na reportagem, fala no texto, fala de que a mãe cortava os pedaços dos filhos e naquela noite eles comiam um braço, uma perna e iam deixando ali, né? Imagine comer o próprio filho. Aí você diz, mas isso é mãe e pai que não tem coração. Não é. É desespero de fome. A gente pensa assim, mas isso eu não faria. Será, irmãos? Porque a fome muda o organismo da pessoa, a fome muda o controle, a pessoa perde o controle. Então isso aconteceu, né, nos anos 30. E também um outro caso, esse aqui eu acho que vocês já viram, quem sabe já viram o filme, aquele filme que tem Vivos, o nome do filme. Alguém já assistiu esse filme? De uma equipe de... como é que é o nome do jogo? Agora eu me esqueci. Rugby? É rugby, né, Felipe? Rugby. É isso aí. Que o avião caiu nos Alpes, né, da Força Aérea do Uruguai. Tinha 45 pessoas, 5 eram tripulantes do avião e 40 jogadores. 29 morreram. E os que ficaram vivos, então, eles começaram a comer aqueles que já tinham morrido. Então, as pessoas fazem loucura quando a fome é grave, né? É muito sério isso. E por que eu resolvi te falar isso hoje? Porque muitas pessoas acham que o que está escrito na Bíblia nunca vai se cumprir. Eu acredito que aqui vocês têm esse entendimento. Mas quem sabe já não chegaram para você mesmo e já não disseram, isso aí é bobagem, isso aí nunca vai acontecer. Quando, né, o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 24, no sermão profético dele, que aconteceriam terremotos, guerras, rumores de guerra, fome, pestes. E tudo isso nós estamos vendo.
E tudo isso também acontece já há muito tempo, acontece. Mas não do jeito que está acontecendo agora. Agora está muito séria a situação pelo mundo. Aqui, irmãos, nós não nos preocupamos muito com isso, nessa situação tão grande, porque graças a Deus aqui a gente tem, vamos dizer assim, que ainda estamos vivendo num paraíso, né? Comparado ao resto do mundo. Mas, veja só, o Brasil já está começando a entrar nesse movimento de fome extrema. O Brasil já está começando. E essa fome, ela atinge mais de 10 países com seriedade. E os outros estão começando agora. Em muitos lugares, por causa das condições climáticas, né, nós estamos vendo hoje que o tempo mudou, né? Às vezes faz calor quando devia de fazer frio, faz frio quando devia de fazer calor. Então as condições climáticas mudaram muito. E isso, é claro, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas por causa de certos controles que os donos do mundo provocam no clima, faz com que essas coisas aconteçam. E por isso tem se manifestado muitas pragas. Vocês já viram em algum jornal as pragas de gafanhotos? Já viram, irmãos? Nuvem de gafanhotos atacando as plantações. Aqui no Brasil já deu em São Paulo esse ano. Nuvem de gafanhoto. De o céu ficar escuro. De tanto gafanhoto. Em abril agora desse ano, na Etiópia, 200 mil hectares de plantações foram destruídas por gafanhotos. E lá a fome já é grave. Então mais de 1 milhão de pessoas está passando fome lá. Mais de 1 milhão de pessoas. E o que a gente pode ver, isso é aumentando a cada dia. Cada dia que passa aumenta, a gente aqui não percebe muito, nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, na nossa correria. Agora, com essa situação de quarentena aí, que a gente para um pouquinho e começa a observar. Mas graças a Deus aqui está tudo bem nessa área. Né? Mas por causa dessa quarentena, por causa da crise econômica, irmãos, muita gente já está passando fome. Muita gente próximos a nós já estão passando fome. E isso é muito triste. Por quê? Porque como eu falei ali, né, por causa da fome, mata. As pessoas matam por um pedacinho de pão. E aí, então, a gente vai ver que é o que vai acontecer daqui para frente, porque nessa crise econômica aí ninguém trabalha, não tem salário, não tem como comprar comida. Então a fome vai aumentar. E isso é bíblico. Não é a pastora que está inventando para assustar vocês, isso é bíblico. Jesus falou. E nós estamos agora vivendo essa época, onde essa situação de fome, que está agora no início, vai piorar e piorar muito. Por isso que eu sempre estou aconselhando vocês, né? Falei já aqui nos cultos. Quem puder, quem tiver condições, armazene comida em casa. Porque pode chegar o dia que dinheiro você pode até ter, quem sabe, mas não vai ter o que comprar, porque não vai ter plantação. As plantações, a agricultura está sendo prejudicada por causa dessa quarentena, por causa dessa crise econômica. E muita coisa vai desaparecer daqui a pouquinho. Ai, pastora. De novo a pastora assustando nós, né? Mas é a verdade, meus irmãos.
Então, por isso eu falo para que você esteja preparado, porque de que adiantaria eu te avisar um dia antes de anunciarem a comida acabou? Então, pelo menos para até Jesus vir nos buscar, se você armazenar comida, você vai ter um pouquinho por dia. Estão entendendo, irmãos? Então, isso é necessário? É. E não é falta de fé, meus irmãos, como às vezes a gente fala, tem uns que dizem, isso é falta de fé. Não é, isso é ser prudente. A gente está vendo a situação do mundo, então seja prudente. Faça as coisas com controle. E nós vemos então muitas pragas, né, de gafanhotos por aí, destruindo as plantações. E eu não sei se vocês perceberam, isso é mais, vamos dizer, entre aspas, normal, mas que pelo menos não tinha. Os outros anos eu não lembro disso. Vocês perceberam como agora, já nesse frio, ainda tem pernilongo, gente? E grandão. É mudança. Não sei se vocês perceberam também o aumento da Joaninha. A irmã Gessi mandou um recado para mim lá, falando da Joaninha. Ainda bem que elas, pelo menos eu acho que não causam nenhum problema, né? Aqueles bichinhos tão bonitinhos que a gente dá para as crianças pintar, né? Tá demais. Aí quem já tinha visto falar da Joaninha aqui em Correia Pinto? Hoje ainda tinha umas quantas ali no apartamento. Por que isso, irmãos? Por causa das condições. O mundo mudou. O mundo mudou. E a fome, então, está atingindo muitos países, né? Paquistão, Somália, Uganda. Gente, a fome é séria. E o Brasil está entrando nisso. Como que você sabe, pastora? Porque a Bíblia diz que a fome é mundial. E nós fazemos parte do mundo, o Brasil é um país do mundo, né? E como sempre eu tenho falado para vocês, que políticos não resolvem a situação do mundo, continuo falando. Oro pelo presidente, nosso presidente oro, para que Deus dê forças para ele, mas ele não vai salvar a pátria, irmãos. Fazem dele um salvador da pátria. Ele não é Jesus, só quem pode salvar é Jesus. Então que ele faça o melhor possível dele, mas ele não vai conseguir evitar aquilo que está para acontecer. Por quê? Porque a nova ordem mundial está já começando a dominar o mundo. Nova ordem mundial, sistema para o anticristo reinar. Então isso tem que acontecer. Então nós temos que estar percebendo as coisas que estão acontecendo. A agricultura já está indo para o pior. E mais uma coisa até que eu acho que eu também já falei aqui no estudo, alguns irmãos já sabem disso, a respeito do que surgiu, né? Já que estamos falando disso, de clima, que surgiu a vespa asiática. Quem é que já viu reportagem sobre isso? Essa vespa asiática, então, né, irmãos? Olha só, lá da região da China, do Japão, aquela região ali, Ásia. Então, alguns estão dizendo que foi solta nos Estados Unidos de propósito. Eu não posso afirmar isso. Não estou afirmando isso. Mas o mais correto que a gente entende, e o que os estudiosos estão achando, é que ela veio num container lá da Ásia para os Estados Unidos. Pegou uma carona. Mas eu não posso afirmar que seja isso, né?
ou que foi espalhada de propósito. Não estou falando isso aqui, mas é motivo de a gente pensar. E essa vespa, então, também conhecida como... Deixa eu ver o nome dela aqui. Vespa mandarínia. Ela tem de 5 a 6 centímetros. É o tamanho de um dedo polegar nosso. Eu até peguei a régua lá e medi o tamanho do meu dedo justamente, de 5, quase 6 centímetros aqui. Ó. Imagine uma vespa desse tamanho aqui, irmãos. Geralmente vespa é um bichinho pequenininho, né? Ó, é desse tamanho. O ferrão dela mede 6 milímetros. 6 milímetros é um tanto assim, mais ou menos. Ó. Um ferrão de abelha é uma coisinha mínima assim. E o dela é assim. E por que eu estou falando dessa vespa hoje? Porque o principal alimento delas são as abelhas. As abelhas. E nós sabemos que se as abelhas desaparecerem, o mundo vai de mal a pior. Por quê? Porque as abelhas são responsáveis pela polinização, né? Que elas levam o pólen das plantinhas, né? Espalham assim, vão nascendo mais. E essas vespas, então, elas decapitam as abelhas, elas tiram a cabecinha das abelhas. Não comem as cabecinhas. Elas comem só o tronco, só o corpinho da abelha. Porque ali tem um tipo de proteína que é o alimento delas, que elas gostam. Então essas abelhas, essas vespas, elas, vamos dizer assim, que estão também nas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje para prejudicar e causar a fome. Ah, pastora, mas isso é exagero. Se as abelhas morrer, o mundo não vai parar. Muitos cientistas dizem que vai. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que não, mas a comida desaparece. Por quê? Porque se as abelhas não espalharem o pólen, vamos dizer assim que o verde, né? Os alimentos verdes vão diminuir numa quantia muito grande, irmãos. E o que é que acontece com isso? Os animais herbívoros vão passar fome e vão morrer. E se os animais herbívoros, que são o alimento dos animais carnívoros, morrerem e desaparecerem, e isso eu não estou falando para você que vai acontecer amanhã, esse mês, esse ano, não. É uma sequência de tempo. Tá, irmãos? Aí então, veja só, os herbívoros morrem, os carnívoros não vão ter alimento. E vai acontecer o que com os carnívoros? O que a Bíblia fala lá no Apocalipse. Que eles vão invadir as cidades para comer seres humanos. Está vendo como a Bíblia encaixa tudo certinho assim? Às vezes a gente vê uma coisa na Bíblia e diz assim, não, mas isso aqui não, como é que vai acontecer isso? Espere, chega o tempo. Chega a hora das coisas acontecerem. Então essa vespa agora está causando esse problema. 80% do cultivo das plantas é causado na natureza livre pelas abelhas. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse. Para você ver como eu não estou inventando nada. Apocalipse capítulo 6. Versículos 7 e 8.
Apocalipse 6, 7 e 8. Que diz o seguinte, o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Viu como as coisas se encaixam? Nos dias atuais, quem sabe uma pessoa lê isso aqui e diga, não, mas hoje já não tem mais tipo de feras como tinha antigamente, que as pessoas precisavam andar com cuidado nas florestas, né? Hoje não, mas ainda tem. Por quê? Porque quando diminuir o alimento deles, eles vão atrás de alimento. E o que é que vai acontecer? Qual será o alimento deles? As pessoas. Olha só, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então nós podemos ver que a Bíblia se cumpre, que se for para se cumprir, Deus usa uma vespa, se for preciso. Mas vai se cumprir o que está escrito. Também abra aí para nós confirmarmos Ezequiel 14, 21. Que Deus diz assim, ó. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então não é só uma vez que vai acontecer isso, Deus já fez outras vezes. Por quê? Por causa do pecado do ser humano. Então Deus está dizendo, ó, se eu enviar os meus 4 maus juízos, então Deus tem 4 coisas que são maus juízos, quer dizer, Ele manda se for preciso. A mesma coisa que fala lá em Apocalipse, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Então a Bíblia, ela se confirma. A Bíblia é a própria intérprete da Bíblia. Então nós podemos entender, irmãos, que tudo que está escrito vai se cumprir. E ainda abra aí comigo 2 Reis 17, 25. Bem pertinho do que nós lemos para iniciar a mensagem. 17, 25. Também Deus falando, ó, que Ele manda. Ele manda, se for preciso, Ele manda. Ó, a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Estão vendo, irmãos, como é que é? Então Deus tem controle sobre tudo. Não pense que o que está acontecendo no mundo hoje, dessa situação aí de 19, né? Que eu não posso estar citando o nome, mas não pense que não é Deus que está no controle. Deus está no controle de tudo. Então Deus está fazendo com que tudo se cumpra conforme a sua palavra. E nós estamos agora, irmãos, estou falando de nós agora aqui do Brasil. Nós estamos no começo dessa situação de fome que vai ficar muito pior daqui uns dias. E eu não me alegro em dizer isso, não. Mas vai ficar pior.
O ano que vem, provavelmente, a situação vai estar muito difícil. Então, o que você tem que fazer, irmãos, aproveite ainda esse resto de ano. Quer juntar ainda uns troquinhos? Junte esse ano. Quer armazenar comida? É esse ano. Porque o ano que vem a gente não sabe como é que vai estar a situação, provavelmente bem pior. Deus abençoe que eu esteja errada nisso que eu estou falando para vocês, como eu digo sempre, eu quero estar errada. E que o ano que vem tenha muita prosperidade. Mas não é o que a gente vê, pelo que está acontecendo. Situação política, crise econômica, crise na saúde. E não adianta pedir, quando é plano de Deus, irmãos, para que as coisas aconteçam conforme está escrito na palavra, não adianta a gente ficar pedindo, Senhor, não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer. Não resolve, vai acontecer. O que nós podemos orar é pedir para o Senhor nos proteger. Proteger a nossa casa, a nossa família. Isso sim, o Senhor guarda os seus. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, nós lemos ali, 2 Reis 17, 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Essa frase é bem conhecida, né? Então, meus amados, para que eu estou falando tudo isso? Para você se acordar, se ainda não está acordado, de que as coisas daqui para frente agora não vão mais ser como eram antes. A nova ordem mundial já está trabalhando muito por aí, e que é o sistema pelo qual o anticristo vai governar. Então nós temos que nos preocupar e nos entristecer pelas coisas que nós vamos ver, mas confiar de que nós, o Senhor, vai guardar. Amém? Mas assim, ao mesmo tempo, fazer aquilo que Jesus disse. Quando verdes todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças e exultai, porque a vossa salvação se aproxima. Então, o que nós temos que fazer? Pastora, como que eu vou ficar alegre numa situação assim? Ficar alegre porque Jesus está vindo nos buscar. Então, está acontecendo tudo isso? Tá, vai piorar? Vai. Mas, ao mesmo tempo, vai melhorar para nós, que temos Jesus. Se você tem Jesus no teu coração, só espere o melhor. Eu não estou dizendo para você esperar o melhor do mundo. Não espere que tenha comida em abundância, que tenha riqueza, ou que a vida volte a ser como era o ano passado, em 2019. Não espere isso, irmãos. Não espere isso, porque senão tu vai se decepcionar. Mas espere o melhor de Deus. O melhor em Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos estar num lugar maravilhoso, que lá não vai mais ter fome, lá não vai mais ter guerra, lá não vai mais ter anticristo, lá vai ter Cristo. Lá não vai mais ter choro, lá ninguém mais vai morrer. Então vai ser rapidinho isso para nós, irmãos. E vai ser bem melhor. Então, quando você vê tudo isso que está acontecendo, não se desespere, se alegre. Se alegre, mas no sentido certo. Não que você vai dizer, porque eu quero mesmo que morram tudo. Não é assim. Isso não. Não podemos ser assim. O que a gente tem que dizer é, Senhor, tenha misericórdia. Que se convertam para que também possam estar preparados para ir para o céu. Para ir para a glória. Mas o mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar.
E eu espero, né, meus irmãos, que vocês não deixem de vir nos cultos que eu prego, porque senão daí... eu não vou, a pastora só vai falar coisa ruim hoje, então eu não vou, não. Mas é coisa ruim para o mundo e coisa maravilhosa para quem é de Jesus. Amém? Então assim, como que você deve viver daqui para frente? Na presença de Jesus, meus irmãos. Por favor, não abandone Jesus nem por uma fração de segundo. Porque nessa fração de segundo ele pode voltar. E daí você? Não dê valor para as coisas que você dava até hoje. Até 2019, vamos dizer assim. Porque mudou muita coisa. Tudo. Viva para a glória de Deus. Algumas pessoas ainda chegam a dizer assim, tudo isso que está acontecendo é só coincidência. Não é, meus irmãos. Eu não tenho mais tempo, mas senão eu podia falar aqui do ano judaico, né? Que nós estamos completando os 6.000 anos, que realmente o tempo da humanidade no mundo está acabando, que eu já preguei muito isso aqui para vocês. Então está acabando. Chegou. Antes a gente dizia, vai chegar o dia, vai chegar o tempo em que tal coisa vai acontecer. Agora eu estou dizendo assim, chegou. Amém? Chegou o tempo em que Jesus vai vir nos buscar e o mundo vai sofrer demais. E não falo isso com alegria, né? Porque misericórdia, muitos que se dizem cristãos estão brincando. E infelizmente vão ficar e vão sofrer. Porque estão dando mais valor para as coisas materiais, para as coisas do mundo. E não estão se preocupando com a salvação da alma. Então o mais importante para nós hoje é Deus em primeiro lugar, é Jesus em primeiro lugar e a nossa salvação. Pastora, e se Jesus demorar mais um pouquinho e eu passar fome? Eu acredito que Ele não vai deixar nós passar fome. Mas se for preciso passar, vamos ter que passar por isso sem negar Ele. Né? Amém? Então esteja preparado para o que vier. E você pode ter certeza, meus amados, que não vai ser fácil. Mas para os de Jesus, nós vamos ver vitória em tudo. Outra coisa também que os cientistas estão falando, né, que o Sol está perdendo a sua força. Alguém já viu isso? Noticiário já? O Sol está perdendo a sua força. Quer dizer, até isso, né? Que eu acredito que não é o Sol que está perdendo a sua força, mas estão fazendo essa mudança, né? Não sei se vocês já ouviram falar das ondas HAARP, que é que eles controlam o clima. Então, e aí diminui a comida também, diminui os animais. Então tudo vai ser diferente. Veja só, meus irmãos, não quis assustar você, mas quis te passar a situação do que está por chegar aí. No Brasil, Deus abençoe que ainda demore mais um pouquinho. Mas muitos nas favelas, São Paulo, Rio de Janeiro, já estão passando fome absurda. Vocês já viram alguma reportagem sobre isso? Já tem gente passando muita fome. Então, quando você for comer, dê graças a Deus. Seja pelo que for que você estiver comendo. Pastora, mas eu estou comendo só feijão. Dê graças a Deus, porque tem gente que não tem nem feijão para comer. Dê graças a Deus pela água, porque a água também vai acabar. Eu até marquei aqui, deixa eu ver, Salmo, já estou encerrando, tá, irmãos? É que eu me lembrei agora. Salmo de número... Cadê? Onde é que eu marquei? Eu marco tanta coisa e depois eu acabo esquecendo.
Oh, Jesus. Não quero te passar errado, então vou ficar te devendo a referência. Mas no Salmo, um dos salmos dizem assim, ó, que os ímpios sorverão os seus próprios excrementos. O que é isso? A fome e a sede vai chegar a um período tão sério e tão grande. Isso aqui, é claro que eu estou falando agora da fome que vai acontecer agora nos nossos dias, mas isso aqui provavelmente vai ser depois que Jesus tirar a igreja daqui. Que as pessoas que ficarem aqui vão ter que comer e beber os seus próprios excrementos. Quer dizer, as suas fezes e a sua urina. Por quê? Porque não vai ter nem água nem comida. Então você quer ficar nesse mundo para passar por uma situação dessa? Não, né? Outra hora eu te passo a referência que eu marquei aqui, agora não estou me lembrando, é Salmos. Depois eu aviso para vocês. Então esteja preparado, meus irmãos. Jesus está voltando a qualquer momento. Amém?